Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Técnicos do Tribunal de Contas do município afirmam na CPI da Transolímpica que concessionária reajusta a tarifa do pedágio de acordo com o IPCA. Todo ano se aumenta pedágio. Não importa se amanhã vai dobrar o fluxo de carros, o pedágio vai se aumentar. Isso é lamentável. Você sabe o que faz a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara do Rio? A resposta está na reportagem de hoje, da série Quem é Quem, sobre o funcionamento dos setores no Legislativo Carioca. E as escolas de samba do Grupo A podem desfilar com entrada franca no Carnaval do ano que vem. Não saia daí, a gente volta já. Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época? Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da primeira audiência promovida pela CPI da Transolímpica. Técnicos do Tribunal de Contas do município deram explicações aos parlamentares. Eles surpreenderam os vereadores ao afirmar que até hoje a Via Rio, concessionária da Via Expressa, não apresentou ao tribunal informações consideradas relevantes, como o número de veículos que circulam diariamente pela Transolímpica. Essa foi a primeira audiência da CPI que investiga o contrato de concessão da Transolímpica. O Tribunal de Contas do município prestou esclarecimentos aos parlamentares. Por que a Transolímpica ela tem mais de um pedágio? Com relação ao cálculo da tarifa de pedágio, tem uma fórmula contida no edital e no contrato em si, muito baseada na fórmula usada na linha amarela. Mas a tarifa hoje ela vem atendendo ao que está especificado nessa fórmula do contrato. E consta, melhor dizendo, no contrato inicial essa segunda alça? No contrato inicial não era prevista a segunda alça, mas era prevista a possibilidade de implantação de outro pedágio. Os parlamentares descobriram que a Via Rio, que é a empresa responsável pela concessão da Transolímpica, tem se negado a dar informações ao Tribunal de Contas do município. Uma delas, por exemplo, é sobre o número de carros que trafegam diariamente na via. A CPI vai se debruçar nisso, vai investigar, vai apurar os fatos. Então, nessa nossa conversa inicial com os técnicos do Tribunal de Contas, já nos alertou que a Via Rio tem se omitido a passar as informações para o Tribunal de Contas. Os representantes do Tribunal de Contas do município também disseram que o preço da tarifa é reajustado de acordo com o IPCA, que é um índice que mede a inflação. Todo ano se aumenta pedágio. Não importa se amanhã vai dobrar o fluxo de carros, o pedágio vai se aumentar. Isso é lamentável. A Transolímpica foi construída para a Olimpíada de 2016. Ela liga a Vila dos Atletas e o Parque Olímpico na Barra da Tijuca até o Parque Radical em Deodoro. Com 26 quilômetros de extensão, a obra custou R$2 bilhões. No primeiro contrato entre a Prefeitura e a Via Rio, em 2012, foi autorizada a cobrança de um pedágio e não havia previsão de nenhuma entrada ou saída da Via Expressa. Mas em 2015 foi feito um aditivo que incluiu novos acessos e, com isso, novos pontos de pedágio. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 25 de setembro. Os parlamentares vão ouvir os representantes da Via Rio. A expectativa é que uma otimista, que eles venham estar presentes e com as informações venham responder nossas perguntas, tirar nossas dúvidas e assim podemos elucidar ou conseguir também encontrar um caminho para essas alças, né? Que venham cobrando esses pedágios que antigamente não existiam, né? E vamos estar averiguando e a possibilidade de extinguir essa cobrança nessas alças. A sessão plenária desta quarta-feira teve início com a discussão de um tema polêmico que voltou a ser debatido aqui no plenário pelos vereadores. O pedido do prefeito Marcelo Crivella para recolher o livro Vingadores, a Cruzada das Crianças, da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. De um lado, nós temos o prefeito que, de fato,
nos seus atos, ações, discursos, documentos, praticou o crime de homofobia. E que bom que o vereador Renato Cinco protocolou o pedido de uma CPI. Nós protocolamos ao Ministério Público para que isso seja investigado. Tem um lado aqui, e eu quero discutir nesses 20 minutos, esse dado da questão de que sim, Crivella e outros servidores públicos, a Prefeitura praticou o crime de homofobia e praticou o crime de censura, onde não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Independente do conteúdo de qualquer obra, o prefeito não tem essa atribuição. Agora fica mais grave quando o prefeito usa de mentira para justificar a sua ação. O prefeito disse que havia cenas impróprias para menores nessa revista. Não há cenas impróprias para menores nessa revista. Ou qualquer cena de beijo tem que ser considerada imprópria, ou o que há é preconceito contra o beijo de homossexuais. O pessoal rasga o ECA. Aí o ECA só vale quando prende vagabundo de 14, 15 anos, aí vale o ECA. Aí vale o ECA. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo. O ECA diz que livros que tenham conteúdo impróprio e inadequado para crianças sejam de fato embalados. Mas quem é que define o que é impróprio ou o que é inadequado? É a própria legislação brasileira. A legislação brasileira hoje diz que é ilegal, fere o princípio da igualdade, tratar homossexuais e heterossexuais de forma diferente. Você está me pedindo em casamento? Aí ele diz, depende. Vai mexer seu traseiro e fazer alguma coisa? Isso aqui, vereador Leonel Brizola, você tem filhos, você daria isso para teu filho? Algum vereador aqui daria isso para seu neto ou seu filho? Deixar de ser hipócrita, hipocrisia. Quem está fazendo politicagem aqui, porque é a bandeira do PSOL, do LGBT, são vocês. Eu vou ler aqui a decisão do texto do ministro Dias Toffoli. A imagem do beijo entre dois super-heróis, homens, na HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças, não afronta, veja bem, vereador esquerdo, que o senhor estude melhor o ECA. Decisão do Supremo. Se o senhor discorda com o Supremo, não sei, é melhor o senhor mudar de país. Não afronta o Estatuto da Criança e Adolescente. Claro, eu vou além. Portanto, não justifica que as obras sejam lacradas e recolhidas. A medida do prefeito, do qual eu discordo, não sou base dele, discordo em vários pontos, mas a medida dele é acertada, é em respeito às famílias. Essa balbúrdia tem que acabar. Ali na frente do livro tem que estar descrito. Eu tenho um filho de 6 anos, não adianta, Renato Cinco veio discutir, nem filho tem. Quem tem filho e quem cuida dos filhos, sabe que essa revista realmente não é adequada para uma criança. Se o cara quer ser gay, é direito de cada um deles. Agora, induzir uma criança a ser gay, eu não tenho. Eu acho que a cabeça desses meninos aí, eu vou chamar de meninos, porque eu nunca vi isso. A pessoa quer ser gay, parabéns para ela. Agora, induzir uma criança é coisa que parece que nós estamos em outro mundo. Na sequência da sessão, os vereadores também discutiram o projeto de lei de autoria dos vereadores Renato Cinco e Babá. O projeto declara a área conhecida como Barrinha, na Barra da Tijuca, como área de especial interesse social para fins de inclusão em programas de regularização urbanística e fundiária. Esse projeto de lei dos vereadores Babá e Renato Cinco é um projeto de lei que vem ao encontro de uma necessidade extrema da cidade, cidade essa que tem 400 mil pessoas em déficit habitacional. Portanto, o que está sendo dito quando nós falamos de área de especial interesse social
é que a prefeitura precisa investir em infraestrutura, porque a questão da moradia, ela está muito além das questões das paredes, ou melhor, daquele espaço de paredes e de telhado que cobrem e que abrigam as pessoas e as famílias. É claro que ao tratarmos uma área como área de especial interesse social, a gente gera mais valia para essa área. A gente, na verdade, transforma essa área numa área capaz de receber investimentos que não podia acontecer antes. Isso gera, enfim, a possibilidade dessa área se tornar uma área mais valiosa. No entanto, eu penso que para manter a minha conduta, manter a minha regra de conduta aqui em relação a projetos que tratam áreas como áreas de especial interesse social, eu solicitarei ao vereador Renato Cinco que entre primeira e segunda votação o vereador possa dar uma explicação com mapa, etc. e tal, para que a gente não fuja a regra de todas as vezes que um projeto como esse vier à votação, a gente saiba exatamente o que está votando. No final da discussão, não houve quórum para a votação e o projeto retornará à pauta. Câmara do Rio aprova a lei que determina a instalação de eliminador de ar em hidrômetros. CPI do túnel acústico houve representantes de empresas responsáveis por contratos de manutenção e vistoria. E Câmara do Rio entrega um conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao tenente-coronel da Aeronáutica André Gomes de Magalhães e ao capitão Afrânio César Pereira do Amaral. E você vai ver no próximo bloco, Sambódromo pode ter entrada franca para o desfile das escolas de samba da Série A no ano que vem. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Eles estão presentes em todas as sessões do Legislativo Carioca e são considerados essenciais para as atividades do dia a dia da Câmara do Rio. São os funcionários da Secretaria da Mesa Diretora da Casa. O repórter Renato Chapô mostra um pouco desse trabalho. É mais uma reportagem da série Quem é Quem na Câmara do Rio. É nesta sala do segundo andar do prédio anexo da Câmara dos Vereadores do Rio que funciona a Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Aqui trabalham 7 pessoas supervisionadas pela secretária Tânia Martínez Almeida, que está na função há 12 anos. A função da Secretaria da Mesa é assessorar ao presidente e aos demais membros da mesa no processo legislativo, desde ajudar a conduzir a sessão. A sessão é dividida em várias fases, então o começo, o término de cada sessão, as falas regimentais, na hora da votação dos projetos. E fora da sessão, a gente faz todo os despachos, apresenta os despachos nas proposições para o presidente. 3 diretorias estão subordinadas à Secretaria da Mesa Diretora: a de Processamento Legislativo, a de Comissões e a de Apoio Legislativo. A Diretoria de Apoio Legislativo guarda e distribui todas as proposições dos vereadores, como projetos, moções e indicações. Numera tudo e envia para a Diretoria de Comissões.
A diretoria de comissões acompanha os prazos de entrada e saída dos projetos das 26 comissões permanentes, como as de Transporte, Cultura e Educação. Ela também acompanha as CPIs e as reuniões das comissões especiais. A Comissão de Apoio Legislativo prepara todas as matérias que vão para o Diário Oficial e para a internet. É uma cadeia de produção. O que a gente recebe no plenário, que leva para a diretoria de processamento, que vai para a diretoria de comissões, que todas as duas mandam para o apoio legislativo, para no final chegarmos no diário. Quando um vereador encaminha um projeto, a matéria passa pelas mãos dos assessores legislativos. Um deles é José Carlos Nunes, que trabalha na Câmara há 34 anos. Ele analisa e verifica se o tema está dentro da competência municipal. Ele também decide quais as comissões permanentes darão pareceres sobre o assunto. Um exemplo disso aconteceu numa sessão de agosto deste ano, quando o plenário discutiu um tema proposto pelo vereador Paulo Messina, que tinha apresentado um recurso contra um despacho do presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, que tinha sido orientado pela Secretaria da Mesa Diretora. A questão em discussão era o projeto Concilia da Prefeitura do Rio, que dá descontos para quem quitar débitos com a Prefeitura. A emenda do vereador Paulo Messina propunha que a discussão passasse por 23 comissões. E o parecer da Secretaria da Mesa Diretora foi de que a análise deveria ser feita por apenas 3 comissões. Tecnicamente, orientamos o presidente da Câmara de que deveriam ser somente 3 comissões, né? Justiça, Administração e Finanças. O vereador Paulo Messina discordou do presidente, apresentou recurso e as ponderações levantadas pelo senhor vereador Paulo Messina teve que ser examinado pela consultoria técnica da mesa, né? E nessa avaliação, nós entendemos tecnicamente pelo assunto que é remissão tributária, não existe de imediato o interesse público, né? O que existe é o interesse de Estado, né? Porque a intenção é a arrecadação. Por isso que se dá um perdão de acréscimos, né? Moratórios, para permitir que aqueles que não pagaram possam pagar mesmo com parcelas reduzidas, né? Mas a maior parte do trabalho acontece aqui no plenário da Câmara dos Vereadores. A secretária-geral e os assessores legislativos chegam no plenário por volta de 1h30 da tarde e só vão embora depois que a sessão acaba. Eles ficam na mesa ao lado do presidente, orientando e tirando dúvidas sobre os projetos e questões do regimento interno da Câmara. Os assessores legislativos também são responsáveis pelo controle do tempo das falas dos parlamentares. Quando faltam 3 minutos, 2 luzes vermelhas se acendem na mesa diretora. Quando falta 1 minuto, uma luz se acende na tribuna, onde está o vereador. Ao final da sessão, o trabalho dos assessores continua fora do plenário, na sala da Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A gente recebe requerimento, a gente recebe moção, a gente recebe projetos que dependem do despacho do presidente, né, para ser publicado no dia seguinte, dependendo da matéria, ela precisa ser numerada, vai para a diretoria de comissões, o retorno depois da diretoria de comissões, que recebeu todos os pareceres, volta para a diretoria de processamento, emenda, recebeu, vai para o processamento, preparar para diário, enfim, para distribuir para a comissão. Então, tudo isso acontece depois da sessão, porque são coisas que são entregues durante a sessão. E quanto tempo depois que a sessão termina que vocês continuam trabalhando? No mínimo umas 2 horas. No mínimo umas 2 horas. O desfile das escolas de samba da Série A no ano que vem pode ter entrada gratuita. A proposta foi feita pela Lierge, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e encaminhada à Prefeitura. Em troca, a organizadora do Carnaval do Grupo de Acesso espera manter a subvenção da Prefeitura do Rio. O prefeito Marcelo Crivella ameaça suspender o envio de recursos para as escolas do Grupo A por não concordar com a cobrança de ingressos. Em 2020, 14 escolas cruzarão a Passarela do Samba nos dias 21 e 22 de fevereiro. E antes de encerrar esta edição, você fica com imagens da apresentação do Grupo Corpo no Teatro Municipal.
O espetáculo de uma das mais importantes companhias de dança do país tem Gilberto Gil como autor da trilha sonora. E fica em cartaz até domingo. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.